Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor essa noite. Amém. Vamos nos colocar de pé nessa noite, né? Iniciar aí mais uma jornada de 3 meses aí para a glória e para a honra do Senhor Jesus. E cremos que vai ser uma bênção do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez aqui estamos e queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu como igreja, de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Queremos agradecer pelo culto que teve nessa manhã, o culto de consagração, e nós cremos, meu Pai, que as vidas que estiveram aqui também oraram por esse estudo bíblico, e por isso o Senhor nos ajudou, por isso nós estamos aqui, nos protegeu de todo mal, Senhor. Obrigado por essa oportunidade dessa igreja estar com as portas abertas, orando e também trazendo o ensino da Tua Palavra, Senhor. Sabemos da importância que isso tem no mundo espiritual e sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado e nunca nos deixou desistir, retroceder. Queremos agradecer e toda a glória é sua. Estamos iniciando mais um trimestre e nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, porque nós somos totalmente dependentes da Tua graça, Pai. Abençoe cada vida que se faz presente e venha levantando cada vez mais a sua igreja para estar buscando crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra também, Senhor. Queremos agradecer nessa noite, repreender todo mal, toda retaliação, todo impedimento no mundo espiritual nós repreendemos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem sentar. E eu vou estar fazendo aqui a apresentação dessa nova lição. Nós vamos estudar o 4º trimestre de 2022. E como nós estamos aqui, né, um pouquinho assim fora do cronograma das escolas bíblicas dominical, questão de datas, nós vamos passar, né, este ano e até o começo do ano nós vamos estar estudando ainda o 4º trimestre. Mas como eu sempre digo, o mais importante que a data é o conteúdo que está aqui, né, nessa revista. É o conteúdo da Palavra de Deus, é o que importa, independente da data, irmãos. Então nós vamos estar aqui, graças a Deus, eu agradeço a Deus por este ano, que este ano nós não falhamos, né, nenhum estudo bíblico, não que eu me lembre, não falhamos, ano passado falhamos alguns, mas esse ano Deus nos ajudou e graças a Deus estamos aqui. Oi? É porque eles devem seguir a data certinha, né? Nós também seguíamos no começo, né? Aí deu umas atrasadas em alguns dias aí. Oi? A gente só ia conseguir, né, organizar tudo de novo se eu ficasse uns 4, acho que não sei se são umas 5, 6 lições que nós estamos atrasados, né? Aí só se eu desse uns 6 estudos bíblicos, né, sem ser na lição. Mas acho que não tem precisão não, porque é pouca coisa. E eu estou sempre corrigindo a data lá nas artezinhas, justamente para os irmãos não se perder lá, né? Para os irmãos saber direitinho a data. Então vamos lá, irmãos. Deixa eu falar aqui o título, né? O título do 4º trimestre é A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Gosto sempre de observar também as imagens, as figuras que são colocadas. Então aqui temos a Bíblia Sagrada e temos um martelo de juiz. Com isso nós já aprendemos que o nosso Senhor é o justo juiz que há de julgar também toda a terra, né, todos os habitantes da terra. Vou fazer aqui a apresentação da lição aqui, para a gente já ficar por dentro do tema. Tem aqui na minha revista, Prezado Professor, e na revista dos irmãos tem Prezados Alunos, não é isso? Então diz assim, ó, os crentes em Jesus devem estar conscientes das consequências pessoais e espirituais a respeito da obediência ou desobediência a Deus. Nesse sentido, o povo de Deus deve perseverar para fazer a vontade divina. Neste trimestre, estudaremos o livro do profeta Ezequiel. Por meio dele, Deus revelou o seu propósito para Israel e o mundo. A profecia desse livro divino traz grandes ensinamentos que estimulam um despertamento espiritual na vida do crente. Que esse estudo promova edificação espiritual para a Igreja de Cristo. Então vamos para a lição número 1, irmãos. Lição número 1 tem como tema Ezequiel, o atalaia de Deus. Vamos aprender sobre o profeta Ezequiel
e vamos aprender também o que significa ser um atalaia. Aqui também na imagem, se os irmãos observarem bem na imagem da revista, tem aqui um chifre, né? Como se fosse um chifre. O chifre, antigamente, eles usavam para tocar a trombeta, era chamado de trombeta também, né? Então, é tocar a trombeta. Só pela imagem aqui, nós já podemos aprender algo também, né? Então, aqui nós vamos aprender a importância de nós tocarmos a trombeta também. Texto áureo. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. O texto áureo está em 1 Coríntios 9,16. E eu vou só repetir aqui, para ficar bem frisado, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Irmãos, logo aqui de cara nós já aprendemos uma coisa. Ninguém é obrigado a receber Jesus como Salvador, né? Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, aí nós passamos a ter o quê? Obrigações. Passamos a ter o quê? Responsabilidades. Temos direitos, mas temos responsabilidades também, que nos é imposta. É assim em todas as áreas das nossas vidas. Se a gente vai no nosso trabalho, a gente tem responsabilidade. Temos responsabilidade com a nossa família, responsabilidade com a igreja, responsabilidade com a sociedade, né? E no reino de Deus é assim também. A partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, aí nós temos também as nossas responsabilidades. Então nós podemos dizer que é o ID do Senhor que é a nossa missão. A maior missão dada por Jesus à igreja nessa terra é o ID do Senhor. É pregar o ID. Nós podemos dizer também que nós não recebemos apenas a salvação, nós recebemos também uma missão. O crente não recebe apenas a salvação, ele recebe juntamente com a salvação uma missão também. Porque às vezes a pessoa pode confundir, né? Confundir, não, eu recebi Jesus, Pai do Senhor, irmãos. Nenhuma veio às revistas? Porque às vezes nós podemos até chegar a confundir, né? Não, eu recebi Jesus para me ser salvo. Não é apenas isso, temos também essa missão que é de pregar o ID do Senhor. A palavra do Senhor fala que assim que Jesus ressuscitou, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Aí a primeira coisa que ele fez foi aparecer para os discípulos. Primeira coisa que ele fez, apareceu ali para os discípulos não desanimarem e para os discípulos crer que Jesus venceu a morte. E assim como Jesus, quando Jesus venceu a morte, Jesus falou: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus ele falou: todo poder foi me dado, toda autoridade foi me dada, nos céus, na terra, debaixo da terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Jesus ele quis dizer o seguinte: eu já tenho todo poder, eu já tenho toda autoridade, e essa autoridade agora eu dou para a igreja, para que a igreja possa continuar a missão, para que a igreja possa continuar ganhando almas, pregando para que as pessoas conheçam o reino de Deus, irmãos. Então é uma missão maravilhosa, é uma missão nobre, e nós somos privilegiados. Não é aquela coisa ali que nós vamos fazer, irmãos, é uma coisa que é um privilégio. Não podemos tratar, como eu disse, nós temos sim nossas responsabilidades, nossas obrigações no reino de Deus. Mas nós não podemos enxergar isso como obrigação ali imposta, não. Nós temos que enxergar como um privilégio. É um privilégio a gente participar do plano de salvação também de outras vidas. Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Como eu disse, essa lição fala de atalaia, né? Ezequiel, o atalaia de Deus, e nós vamos aprender daqui a pouco o que é o atalaia. Então, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Daqui a pouco falar mais um pouquinho sobre isso. Temos logo embaixo aí a leitura diária. Leitura diária tem alguns ensinamentos que vai dizer aqui, ó, 2 Reis 9:17 em diante, né? Depois tem outros versículos aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, na leitura diária, nós aprendemos que os atalaias são vigias colocados sobre os muros ou torres da cidade. Os atalaias deviam se reportar ao rei sobre qualquer suspeita de perigo. Atalaias são profetas que anunciam as boas novas. Os atalaias anunciam advertências e juízos. Os profetas do Antigo Testamento são descritos como atalaias de Deus. O termo atalaia se refere à própria torre de
observação. Então vamos aqui continuar. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 ao 21 e versículo 27. O Pedro vai colocar e a gente preste atenção aí, irmãos, para a gente ficar bem atento. Pode colocar, Pedro. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque, não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Um texto forte, né, irmãos? Esse texto é forte, eu estava lendo ele é muito forte. E uma coisa aqui que esse texto já ensina logo de cara é que nós temos uma missão de pregar para o ímpio, para que o ímpio conheça a palavra, conheça o juízo de Deus também, e também no caso de algum cristão se desviar, se afastar, a gente tem um papel também de exortar. Os irmãos entenderam aqui nesse texto que fala dessas duas coisas? Pregar para o ímpio e também exortar aqueles que se afastaram também. Porque se a pessoa quiser ouvir, como falou aqui no final, se elas ouviram, né? Mas se não quiser ouvir também, você fez a sua parte. Agora falou o seguinte: se a gente não pregar para o ímpio, alertar o ímpio também sobre o juízo de Deus, se esse ímpio morrer, o sangue dele vai ser cobrado das nossas mãos pelo pecado da omissão. Lá em Tiago 4, versículo 7, vai dizer isso: aquele que sabe, pois, fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, nós vamos ser julgados não apenas por aquilo que nós fazemos, nós vamos ser julgados também por aquilo que a gente, porventura, deixar de fazer. E uma das coisas que o cristão não pode deixar de fazer é pregar a palavra do Senhor. Não é só na igreja, não é só tendo cargo na igreja, não, né? A gente prega a toda criatura. As criaturas não estão dentro da igreja, porque dentro da igreja, né, a maioria já são filhos. As criaturas estão aí. Criaturas são as pessoas que foram criadas por Deus, mas se afastaram do Senhor, né, não estão ali com a aliança com Deus. Então nós temos que pregar para a criatura, para que a criatura deixe de ser criatura e se torne filhos de Deus também. Então eu vou ler aqui uma apresentação que tem na minha revista, que é importante, e os irmãos só acompanhem, porque só tem aqui na revista do professor, e logo depois nós vamos para a introdução, aí os irmãos prestem atenção. O comentarista, irmãos, dessa lição é o pastor Ezequias Soares. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, e é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e autor de diversas obras. Por que eu digo isso? Eu digo isso para os irmãos entenderem que os comentaristas dessa lição, dessas lições que a gente ensina aqui, são pessoas altamente capacitadas, né, para nos ensinar, são mestres altamente capacitados. Então sempre é muito edificante a gente aprender essas lições. Vou estar lendo aqui os objetivos da lição. Número 1, apresentar a estrutura do livro de Ezequiel, identificar o profeta Ezequiel, explicar a expressão atalaia e conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Como compreender um livro tão antigo e ao mesmo tempo complexo? O livro de Ezequiel
tem correlação com o livro de Apocalipse. Nesse sentido, o nível de complexidade é parecido. Entretanto, isso não pode nos desmotivar a perseverar em seu estudo. A forma como o assunto está organizado para o estudo deste trimestre auxiliará a compreender melhor este livro inspirado por Deus. Portanto, essa lição dá as primeiras coordenadas necessárias para você aproveitar a leitura desse grande livro. Organização do livro, informações a respeito da pessoa do profeta e o tema da responsabilidade humana. Então, o que diz aqui, resumidamente? Diz que o livro de Ezequiel, como alguns livros da Bíblia também, são livros assim, mais difíceis de entender, né, irmãos? Às vezes a gente lê assim, alguns livros da Bíblia, fala, meu Deus, parece tão complicado. Mas aqui foi dito que isso não pode nos desanimar, não pode nos desmotivar, não. Então, a maneira que são organizados esses estudos aqui é de uma maneira simples, onde qualquer pessoa pode entender, compreender, e fala que nós temos que perseverar. Nós nunca vamos saber de tudo de uma vez só, aprender tudo de uma vez só, não. É de pouquinho em pouquinho. Se você for num bom nutricionista, na questão de alimentação, o nutricionista vai te recomendar, na sua alimentação, que você deve comer uma comida de boa qualidade, não é isso? Você tem que se alimentar de uma comida de boa qualidade. Você não pode comer muito, não é verdade? Exagerar, comer muito. E você tem que comer devagarzinho. Porque quando você se alimenta bem, você se alimenta aos poucos, fala até que pode ser várias refeições no dia, mas em pequenas quantidades. Aí às vezes, né, igual eu, às vezes eu tenho mania de não lanchar. Aí chega na hora da janta, quero botar aquela pratada. Aí faz mal, né, irmãos? Não pode. Então, nos anos para cá eu tenho aprendido isso. Então você tem que comer devagar, se alimentar devagar, em pequenas quantidades. Aí isso vai te alimentar da maneira correta. É assim também com a palavra de Deus. É devagar, é com calma, é em pequenas quantidades. Não adianta você chegar e falar, eu vou fazer um propósito, um plano de leitura e vou ler a Bíblia em 3 meses. Né? Vou ler a Bíblia em 3 meses, aí ler 10 capítulos por dia, mas quando vai ver não entendeu nada. Né? Tá vendo? Deus sempre confirma, né, irmãos? Toda semana Deus confirma. Então, pequenas porções. É por isso que agora nós estamos até sorteando os devocionais, porque devocional é isso. É um alimento ali, uma pequena porção de manhãzinha, você pode ali se alimentar. Pode se alimentar antes de dormir também, um devocionalzinho ali. Né? Então, em pequenas quantidades, aí, irmãos, mas vocês vão estar se alimentando de uma forma correta e de uma forma saudável, irmãos. Não adianta querer, né, atropelar, fazer tudo de uma vez, ler a Bíblia toda de uma vez, não. É tudo aos poucos mesmo, que aí nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não se preocupe, irmãos. Cada estudo bíblico aqui, cada trimestre, são 3 meses. Então, a gente tem tempo aqui para resolver muitas dúvidas, em nome de Jesus. Então, vamos lá, falar sobre esse livro, sobre o profeta Ezequiel e o que nós podemos aprender com esse livro. Introdução. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? É uma pergunta, né? Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Então, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, né? Às vezes a gente lê um livro ali que foi escrito há tantos mil anos atrás, mas o que importa, irmãos, é o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Todas as vezes que nós lemos sobre a história de Abraão, Moisés, Jacó, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, nós temos que ler, aprender e nos perguntar, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que eu posso aplicar na minha vida? O que eu posso praticar na minha vida com esses ensinos nos dias de hoje? Aí sim, quando nós praticamos o ensino, os princípios da palavra do Senhor, aí a nossa vida, ela começa a ser edificada. Eu costumo até dizer, é muito bom também a gente falar da história de Abraão, de Moisés, de Jacó, é muito bom falar da história desses homens de Deus. Mas todos nós também temos uma história com Deus também, irmãos, que pode edificar a vida de outra pessoa. Então, até para os irmãos que pregam, né, os irmãos que vão chegar a pregar na igreja, ou em algum outro lugar, né, na família, qualquer outro lugar, é importante sim ensinar a palavra do Senhor,
mas você também tem a sua história com Deus para edificar a vida de outras pessoas também. Então, quando nós pegamos os princípios da Bíblia, que foi escrita há tantos anos, e aplicamos na nossa vida hoje, nos dias de hoje, aí nós passamos a ter uma vida abençoada e vitoriosa na presença de Deus. Como eu já até ouvi uma pregação, estava ouvindo hoje, às vezes nós vamos fazer o evangelismo, aí tem vidas ali no evangelismo que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não pratica. Aí você vai ver a vida, está destruída. Conhece, mas não pratica, né? Então a prática é tão importante como o conhecimento. O conhecimento sem a prática é inútil, né? E se você praticar de qualquer maneira, sem conhecer, sem saber da maneira correta também vai ser inútil. Então, conhecimento aliado à prática, e a prática tem que vir acompanhada do conhecimento, irmãos. Tópico 1, sobre o livro de Ezequiel. Agora vamos falar um pouquinho sobre este livro. Tá, irmãos, ó. E esse trimestre, a lição, o dever de casa de todos os irmãos, é ler todo o livro de Ezequiel. Temos 3 meses para ler o livro de Ezequiel. Os irmãos já perceberam que nós começamos aqui no capítulo 3. Então, os irmãos já comecem ali. E aí, quando tiver alguma dúvida, traz aqui para a lição, que em nome de Jesus nós vamos estar aí aprendendo com o Senhor. Vamos lá, irmãos. Tópico 1, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira, capítulos 1 até o 24. A segunda, capítulos 25 até o 32. E a terceira, capítulo 33 até o capítulo 48. Então, são 48 capítulos. Vamos lá para a primeira parte, subtópico 1, a primeira parte. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, quando recebeu a visão da glória de Deus. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízo, contra a prostituição e idolatria do povo. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Então, essa primeira parte do livro, irmãos, contém várias profecias de juízo e também ameaças, né, contra a prostituição. Várias profecias são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição, a idolatria do povo de Deus. Então, são alertas, por isso que nós vamos falar aqui do Atalaia, porque essa primeira parte do livro de Ezequiel são de alertas. E nós temos aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 13, nós temos aqui, irmãos, a primeira referência que eu quero trazer para a igreja hoje. Apocalipse capítulo 5, versículo 13, diz assim, ó: E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Eu quero aqui frisar essa parte, ó, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Nós vivemos momentos muito tensos, nós vivemos momentos preocupantes, onde nós estamos aí todos os dias ouvindo muitas notícias que podem deixar a nação preocupada, os irmãos preocupados, a igreja preocupada, né? A igreja ali é apreensiva, irmãos. Mas aqui nós estamos falando da soberania de Deus. Nós vamos aprender no livro de Ezequiel que já existe um plano traçado por Deus, um plano de juízo, mas um plano também de salvação. Tudo isso já foi traçado, decretado, e Deus, ele está no controle de todas as coisas. Às vezes as coisas acontecem de uma maneira diferente da qual nós pensamos. Às vezes a gente pensa que vai acontecer de uma maneira, acontece de outra, né? Mas Deus, ele nunca perdeu o controle da história. Ele está ali, ó, assentado sobre o trono. Quem está sentado sobre o trono está fazendo o quê? Reinando, né? Quem senta sobre o trono está reinando sobre todas as coisas. Então, nosso rei está no controle de toda a situação, irmãos. E é isso que nós vamos aprender muito neste livro também. Vamos lá para a segunda parte. Falamos da primeira parte do livro, que são profecias de alertas e juízos contra a idolatria, a imoralidade, a prostituição, desobediência,
tudo isso, né? Alertas. E a segunda parte do livro, irmãos. Vamos aqui para o subtópico 2. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Isso revela que Yahvé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Então, irmãos, olha que maravilhoso. Aqui nessa parte nós só vamos resumir isso, que Deus, ele se revela não somente como o Deus de Israel. Deus não é só Deus, né, para revelar sua vontade, para os seus ensinamentos para o crente, não. Deus, ele ensina os seus juízos, os seus ensinamentos, a sua vontade, irmãos, e ele trata com toda a humanidade. Nós sabemos que naquela época ali Israel era o povo escolhido de Deus. E essas nações que foram citadas aqui, ó, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito, eram nações inimigas do povo de Deus. Então Deus, ele levantou essas nações inimigas para quê? Para tratar o seu próprio povo. Porque Deus, quando tirou o povo do Egito ali, Deus tirou o povo da escravidão do Egito, Deus falou o seguinte, ó, eu vou levar vocês para uma terra onde mana leite e mel, onde vai ter ali fartura, onde mana leite e mel. Mas se vocês desobedecerem como aquelas outras nações, vocês vão acabar também sofrendo juízo como aquelas nações sofreram. Porque Deus falou, eu tirei aquelas nações daquela terra, porque aquela nação virou uma nação idólatra, aquelas nações, né, viraram nações idólatras, viraram nações desobedientes, viraram nações que não queriam saber de Deus. Então tirei eles daquela terra e coloquei vocês lá. Agora, se vocês cometerem os mesmos pecados daquelas nações, aí vocês vão sofrer também os mesmos juízos. Deus já tinha alertado o povo ali. Então, o povo começou a desobedecer a Deus. O povo começou a ficar idólatra, o povo começou a ficar imoral, desobedecer, murmurar. E aí Deus levantou de volta outras nações para subjugar o povo de Deus. Então, note, irmãos, que Deus, ele levanta, né, nações para julgar também o seu próprio povo, para tratar o seu próprio povo. Então, Deus, ele estava ali alertando o seu próprio povo, mas também ele estava tratando com nações inimigas também. E aí foi quando eu separei essa última parte, que diz assim, ó, isso revela que Yahvé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Irmãos, Deus, ele trata com toda a humanidade. O crente em Jesus, que está buscando ter uma vida com Deus, Deus, ele trata também, né, as áreas que nós estamos precisando ser tratadas para a salvação. Mas o ímpio que não quer saber de Deus, que ouve a palavra e rejeita a palavra e não quer saber de Deus, Deus, ele trata para quê? Para o juízo. Deus, ele prepara para o juízo, irmãos. A taça de iniquidade da humanidade vai chegar uma hora que vai encher, e quando a taça de iniquidade enche, aí Deus exerce o quê? O juízo. Ezequiel tem a ver com o livro de Apocalipse. E o que é o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é o juízo de Deus derramado sobre toda a humanidade. Então, para a igreja é correção, para a salvação, mas o mundo é preparação para o juízo, aqueles que não estão recebendo a palavra do Senhor. Então vamos lá para a terceira parte, do que fala a terceira parte do livro. Começa com a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33, versículo 21. Os oráculos do capítulo 33 ao 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra dos seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumprem em Israel, na atualidade, e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. A profecia dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do trono, com a visão do novo templo e da redenção para Israel, e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Então, irmãos, resumindo aqui o que quis dizer isso aqui, né? Aqui Deus falou com a nação de Israel que se eles continuassem assim desobedecendo, viria o juízo. E como que viria ali aquele primeiro juízo sobre a nação de Israel, sobre a nação de Judá? Eles seriam exilados na Babilônia. Eu creio que todos os irmãos aqui já ouviram falar do cativeiro da Babilônia, né? Que eles foram levados para a Babilônia, para uma nação ali distante, e eles ficaram exilados no cativeiro, como se eles tivessem sido ali sequestrados, toda a nação. E ali Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído,
Tudo isso Deus já tinha avisado que ia acontecer. E por que que Deus permitiu que o povo fosse para o cativeiro? Deus permitiu que o povo fosse para o cativeiro para tratar o povo. Não era para matar o povo no cativeiro, né? Era para tratar, para corrigir, para disciplinar o povo, para que o povo viesse se arrepender e voltasse para os caminhos do Senhor. Irmãos, tem muitas provações nas nossas vidas, que Deus ele está ali no controle, né? Ele permite muitas provações. Muitas vezes essas provações não é por causa de desobediência, não é por causa de nada disso. São provações que nós precisamos passar mesmo para aprendermos, né? Para sermos aperfeiçoados. Mas existem cativeiros nas nossas vidas que nós podemos estar passando por falta de obediência a Deus, por falta de obediência à palavra. Tem muitos desertos que Deus ele pode nos fazer atravessar esses desertos, nos levar ao deserto. Mas tem desertos nas nossas vidas que nós vamos com as nossas próprias pernas. Quando não obedecemos a palavra, quando não praticamos a palavra, quando somos obedientes a Deus, nós podemos parar no cativeiro também. Porque assim foi como Deus fez com esse povo também, assim Deus pode fazer com qualquer um de nós. Aqui falou que Deus ele anunciou o juízo para a nação de Israel naquele tempo, mas anunciou também o quê? A restauração. Pedro, abaixa um pouco o microfone, que acho que está meio alto. Então Deus anunciou também, irmãos, a restauração para o povo de Israel. Assim como anunciou o juízo, anunciou também a restauração. Pastor William, mas o que isso tem a ver com todos nós, irmãos? Tem tudo a ver. Assim como Deus anunciou o juízo, anunciou ali um castigo para o povo de Israel e anunciou a restauração também, Deus ele faz isso nas nossas vidas também. Muitas vezes ele nos corrige, nos disciplina, permite a gente passar por um cativeiro, mas Deus ele quer também a nossa restauração. Nós sabemos que a igreja já passou por várias fases, várias tribulações, e ainda passa nos dias de hoje por várias tribulações também. Mas no final, irmãos, vai haver toda uma restauração da igreja, toda uma restauração da nação, do povo de Deus também. E isso tudo vai culminar com a segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar para essa terra, aí vai ser a restauração por completo do povo de Deus também, irmãos. Então tem tudo a ver com a nossa vida. Ali era uma figura, era uma representação. O que aconteceu com a nação do povo de Israel ali, também acontece com a igreja também, e vai culminar com a salvação de todo o povo de Deus. Agora, se os irmãos quiserem saber sobre o passado do povo de Israel, sobre o presente do povo de Israel e sobre o futuro do povo de Israel, os irmãos podem ler Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 9 fala do passado de Israel. Romanos capítulo 10 fala do presente de Israel. E Romanos capítulo 11 fala do futuro de Israel. E por que é importante, pastor, saber da história de Israel, irmãos? Sabe por quê? Porque a nação de Israel aponta também para a vinda de Jesus. A Bíblia fala que Israel é como se fosse uma figueira. E quando a figueira voltasse a florescer, isso significava que Jesus estava perto de voltar. E interessante que o povo de Israel, naquele tempo ali, a cidade foi destruída, Jerusalém foi destruída, e nós vemos que as tribos se dividiram. 10 tribos foram para um lado, 2 tribos foram para o outro, né? Dividiu a nação de Israel. E nós vemos que essa nação ela foi praticamente destruída, mas não foi destruída por completo, porque sempre há o remanescente. Então chegou o momento que já nem existia mais o Estado de Israel, irmãos. Aí Jesus falou, na profecia dele, falou, olhe para a figueira é Israel. Quando a figueira voltar a florescer, é porque os últimos dias já estão próximos e a vinda de Jesus já está próxima. E nós vemos que uma profecia sobre a nação de Israel se cumpriu. Em 1900, não vou lembrar agora, mas acho que foi em 1945, não me lembro direito, depois vou pesquisar para os irmãos. Sabe o que acontece, irmãos? A nação de Israel, o país de Israel ali foi reconhecido de novo como uma nação, como um país. Ali significa o quê? Que essa profecia se cumpriu. A nação de Israel foi reconhecida de novo como Estado de Israel. Então ali a figueira voltou a florescer. Então como a figueira voltou a florescer, isso significa que a vinda de Jesus já está próxima e pode acontecer iminentemente. É claro que tem alguns sinais ainda para acontecer, isso é verdade, mas Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento pode desencadear aí a grande tribulação e aí a vinda de Jesus também vai acontecer, irmãos, porque a figueira já floresceu. Por isso que é importante estar sempre acompanhando o que acontece com Israel. Uma coisa interessante na nossa nação aqui, ó. A nossa nação não tinha relação com o povo de Israel. No governo passado, não tinha relação com a nação de Israel.
Eles não eram aliados. E a Bíblia tem uma profecia que diz também, lá no tempo de Abraão, Deus falou assim, ó, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem também. Então, quando o nosso país mudou o governo, aí o governo também passou a ter novamente uma aliança com Israel. O novo governo, né, esse governo que está acabando agora, ele passou a ter ali uma parceria, uma aliança com Israel, ou seja, eles abençoaram Israel. Por quê, irmãos? Porque o presidente, ele conhecia a palavra de Deus, né, através da mulher dele. A esposa dele é crente mesmo, né, ele está ainda sendo trabalhado. Né? Então, irmãos, o que acontece? A esposa dele, eu creio que ensina para ele as coisas certas. Né? Então, assim que ele assumiu ali também a aliança com Israel de novo. Então, a nossa nação, irmãos, se os irmãos forem bem inteirados mesmo, a nossa nação começou, mesmo com pandemia, guerra, tudo isso, a nação começou a entrar nos eixos. Porque essa profecia realmente se cumpre. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, irmãos. Então, nós vemos que isso aí se cumpriu e isso se cumpre também. Por isso, irmãos, independente do que aconteça aí, nós temos que sempre orar pela nação de Israel e orar para que os nossos governantes também não combatam contra Israel. Porque quem combater contra Israel acaba sendo amaldiçoado, porque ainda continua sendo o povo que Deus está tratando para restaurar no final. Os irmãos já perceberam que Israel é um país pequenininho? É uma nação pequenininha, né, irmão Roberto? Pequenininho, quase não dá nem para ver no mapa. Mas possui o exército mais poderoso e mais bem preparado do mundo. Irmãos, muitas nações já tentaram destruir Israel. Nenhuma conseguiu até hoje. Sabe por quê? Porque Deus sempre guardou aquele país, aquela nação, aquele povo, irmãos. Pode o mundo se levantar que não consegue destruir. Porque Deus é que protege, não é o exército, é Deus é que protege. Se os irmãos forem estudar a história de Israel, tem até vídeos no YouTube também, tem a Guerra dos 6 Dias. Teve guerras ali que o povo de Israel venceu sobrenaturalmente. Não foram os exércitos deles ali que venceram. Foi uma coisa sobrenatural. Teve uma guerra lá que eles estavam encurralados, uma guerra nesses dias atuais, não foi no tempo da Bíblia não, né? Do tempo dos apóstolos, dos profetas não. Nesses dias, né? Nessa geração que nós estamos. Então, teve uma guerra que foi chamada Guerra de 6 Dias. Nessa guerra, eles estavam acuados. Aí eu lembro daquele povo que saiu do Egito, que estava acuado diante do Mar Vermelho. Aí vai dizer que eles estavam acuados, irmãos. O exército estava ali perseguindo ele, o exército inimigo. E aí, do nada, o exército inimigo começou a ser derrotado e acabaram fugindo deles. E ali ninguém entendeu direito porque que as nações inimigas estavam fugindo do povo de Israel. Ninguém entendeu. Mas depois, futuramente, que foram ter relatos ali, aí o exército inimigo relatou que eles tinham visto uma mão enorme ali, uma mão gigantesca, e eles ficaram amedrontados, e eles começaram a se acovardar, e eles saíram correndo, se bateram em retirada. Será que mão era essa, né? Com certeza a mão do nosso Deus. Tem vários relatos ali de batalhas que foram vencidas pelo povo de Israel de uma maneira sobrenatural, meus irmãos. Então, assim como Deus sempre deu vitória para o povo de Israel, Deus sempre vai dar vitória à igreja também, irmãos. Esse é o ensinamento do primeiro tópico. Vamos lá para o tópico 2. Tópico 2, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta. Tópico 2, falar um pouquinho sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Então, o profeta Ezequiel, uma coisa interessante, né? É que ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Tem uma passagem do livro de Ezequiel que é bem famosa, que é a passagem do Vale dos Ossos Secos. Todos os irmãos conhecem, o Vale dos Ossos Secos. Então, para a gente aprender um pouquinho mais sobre Ezequiel, tem aí na revista dos irmãos Ampliando o Conhecimento? Tem, não tem? Então vamos ler, que é importante. Diz assim, ó: Ezequiel foi um profeta e sacerdote que durante o cativeiro na Babilônia viveu entre os exilados judeus. Ele e seus companheiros foram separados do templo, de forma que muitas de suas profecias estão relacionadas ao templo e ao seu significado como símbolo da presença de Deus em Israel. Sua pregação abordava múltiplos assuntos e trazia um cativante repertório de imagens, onde ele descrevia tanto experiências pessoais como expectativas para o futuro. É importante os irmãos saberem que Ezequiel ele era de uma família de sacerdotes.
Para ser um sacerdote naquela época, tinha que ser da tribo de Levi e tinha que ser do tronco de Arão, ou seja, da descendência de Arão. E Ezequiel, ele era da tribo de Levi e era descendente de Arão. Então, ele era profeta, mas ele também, irmãos, era capacitado ali, ele era separado por Deus para ser sacerdote. E por que nós não vemos menção dele exercendo a profissão de sacerdote e sim de profeta? Porque o sacerdote, geralmente, ele era consagrado aos 25 anos. Mas quando Ezequiel completou os 25 anos, foi quando chegou ali o cativeiro babilônico e ele foi também exilado para a Babilônia. Ezequiel, ele foi exilado para a Babilônia. Então, quando ele começou a profetizar ali, começou o seu ministério, ele estava no exílio. Ele não estava livre, leve e solto não, né? Ele estava no exílio babilônico. Quando o profeta Ezequiel era criança, quando ele nasceu, tinha mais ou menos 4 anos que Jeremias já profetizava, profeta Jeremias. Ou seja, Ezequiel, ele cresceu, ele passou toda a sua infância, a sua juventude e a sua fase adulta ouvindo Jeremias pregar. Então eu creio que isso também ajudou no chamado dele, né? Quando nós nos espelhamos no homem de Deus e nós recebemos Deus como nosso Salvador, aí nós somos capacitados também. Muitas vezes você pode admirar um homem de Deus, uma mulher de Deus, você pode se inspirar, você pode admirar, irmãos, este homem e essa mulher de Deus também, mas se você receber Jesus como Salvador, a partir do momento que você recebe e você descobre o seu chamado também, você vai ter o propósito de Deus individual na sua vida também, irmãos. Mas é sempre importante seguirmos passos de homens de Deus também, né? Nos espelharmos em pessoas que servem ao Senhor, que são os exemplos que nós devemos seguir também. Foi assim que Ezequiel fez. Vamos lá, subtópico 1, identidade de Ezequiel. Identidade. Seu nome hebraico, que eu não vou ler, né? Que eu não sei ler em hebraico, significa fortalecido por Deus. E não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados na Babilônia, aquilo que nós já estávamos falando. E iniciou o seu ministério ali no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, no 30º ano. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Duas coisas que eu separei aqui para trazer como lição para as nossas vidas, irmãos. Porque, como eu falei, nós vamos pegar essa lição e trazer para as nossas vidas. Eu separei aqui, ó, o pouco que se sabe a respeito dele. Então, quer dizer, não se sabe muita coisa a respeito da vida de Ezequiel. Não se sabe muitos detalhes da vida de Ezequiel, né? Então, nós temos autores na Bíblia, irmãos, autores bíblicos, né, escritores da Bíblia, que nós sabemos muito, que a Bíblia fala muito. A história de Davi mesmo, né? Davi tem uma história tão comprida na Bíblia, né? A Bíblia fala tanto de Davi. Então, tem autores na Bíblia, tem autores bíblicos que escreveram livros bíblicos, que a gente sabe quem foi que escreveu, a gente sabe o autor, a gente sabe muitos detalhes da vida, né? Muito falado na Bíblia. Mas tem outros, irmãos, outros profetas e até mesmo escritores da Bíblia, autores da Bíblia, que são praticamente anônimos, né? Roberto, quer falar? Samuel também era um sacerdote, né? E também considerado profeta também. Então, Ezequiel era praticamente anônimo. Tem escritores, tem livros da Bíblia que a gente não sabe nem quem é o escritor. Às vezes se estuda ali, aí analisa, uns acham que é um, outros acham que é outro. Então tem livros da Bíblia que não sabe nem quem é o escritor. Então sabe o que é importante? Sabe o que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender, irmãos, que a mensagem é mais importante que o personagem. Às vezes você pode pegar um livro da Bíblia e falar, pastor, mas eu não sei nem quem escreveu esse livro, gostaria de saber por que Jesus não revelou, por que Deus não revelou quem escreveu este livro. Irmãos, a mensagem é mais importante que o personagem. Nessa terra, nesses dias atuais, também é assim, irmãos. Pode ser o pastor mais famoso do mundo, ou o pastor menos conhecido do mundo. Isso não importa. Pode ser o pastor de uma igreja enorme, pode ser um profeta ali usado para milhões de pessoas, ou pode ser um profeta ali usado numa família, numa casa, no lar, numa igreja pequena, não importa.
Porque a mensagem é mais importante que o personagem. Nós não podemos exaltar os personagens da Bíblia, irmãos. Temos que exaltar é o nosso Deus. Nosso Deus é que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, aqueles livros que Deus quis deixar conhecido o autor, Deus deixou. Aquele que ele não quis, foi vontade soberana do próprio Deus, e isso não importa. Porque tem muitos que querem desacreditar a Bíblia. Ah, mas não sabe nem quem escreveu, não sabe nem... Isso não importa, irmãos. O que importa é a mensagem desse livro, que é mais importante que o autor. É igual a questão do mensageiro, já falamos aqui outras vezes. Porque muitas vezes querem matar os profetas, e até matam, né? Os profetas de Deus. Às vezes até se mata o profeta de Deus. Mas eu costumo dizer, pode matar o mensageiro, mas não mata a mensagem. A mensagem, ela continua, irmãos. A palavra de Deus continua espalhada aí. Porque a mensagem é mais importante, né, nessa terra do que o mensageiro. Então vamos lá. Estamos falando de coisas terrenas, não para Deus. Para Deus todos nós somos importantes para o nosso Senhor. Então aqui outra coisa que eu destaquei, no finalzinho aqui, ó. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que seu ofício durou cerca de 22 anos. Olha, irmãos, Ezequiel, ele começou o seu ministério com 30 anos. 30 anos. E durou 22 anos o seu ministério. Então não importa, irmãos, a idade que a gente começa a fazer a obra do Senhor, né? Não importa a idade que a gente começa a exercer o ministério. O que importa é a gente exercer aquilo para o qual Deus nos chamou. Eu mesmo, sabe como começou o ministério de Deus na minha vida? Quando começou? Começou quando eu tinha 37 anos, irmão Rodrigo. O ministério de Deus na minha vida começou quando eu tinha 37 anos. Eu já era chamado, né? Nós já somos chamados desde o ventre da nossa mãe. Já era chamado. Mas andava no mundão, andava afastado do Senhor. Então, quando eu entreguei minha vida para o Senhor e comecei ali a fazer a obra de Deus, eu já tinha 37 anos de idade. Agora já estou com 45. E não importa quanto tempo vai demorar o propósito de Deus, o chamado de Deus na minha vida, o ministério que Deus tem na minha vida, nessa terra. Não importa quanto tempo. O que importa é a gente cumprir o propósito de Deus. Não importa se você vai exercer a obra de Deus 15 anos, 20 anos, 50 anos, ou 3 anos, 5 anos. Isso não importa. O que importa é cumprir o chamado de Deus. Quanto tempo foi que Jesus exerceu o chamado dele aqui nessa terra, o ministério? Quem sabe, irmãos? Quanto tempo Jesus exerceu o ministério dele aqui nessa terra? Aí, meu aluno novo aí, ó, já deu orgulho pro professor. O Jesus, irmãos, ele exerceu o seu ministério em apenas 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos e meio, mais ou menos. Ele morreu com 33 anos, sim. Mas o ministério ele começou a exercer mesmo com 30 anos de idade. E foi mais ou menos 3 anos e meio ali que ele exerceu o ministério dele. Jesus ele só começou a exercer o ministério depois que ele foi batizado. E aí ele foi para o deserto ser tentado pelo Satanás. Depois disso tudo, né, que ele foi para o deserto, aí ele começou a exercer o seu ministério nessa terra e durou 3 anos e meio. E o de Ezequiel, 22 anos. Então não importa se é 20, 30, 40 ou 50, ou se é 1 ano, 2 anos, 5 anos. O que importa é exercer a obra do Senhor aqui nessa terra, né, para a qual ele nos chamou. E olha só o que diz aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Diz assim, ó: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo quanto vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Irmãos, tudo que vier na nossa mão para nós fazermos, nós temos que fazer com vontade, nós temos que fazer com disposição. E como nós falamos aqui no domingo, quando nos faltar forças, o próprio Deus é que nos fortalece. Hoje eu estava até pensando sobre isso, né, para aplicar aqui na aula também. Graças a Deus, irmãos, que nós nunca desistimos das orações. Graças a Deus que nós nunca desistimos dos estudos bíblicos. Porque as orações e o estudo bíblico são os cultos assim que nem toda a igreja participa frequentemente. Nem todas as igrejas. São cultos assim que geralmente são os cultos mais vazios mesmo. A oração e o estudo, né? Geralmente em todas as igrejas. São cultos assim que não desperta tanto interesse assim nas pessoas. Mas graças a Deus que a gente não desiste. Porque muitas vezes a gente vem para o culto, né?
tá ali muitas vidas, muitas pessoas, e às vezes não tá. Já teve tempo assim da consagração tá bem vazia, já teve tempo do estudo também tá bem vazio, mas graças a Deus nós não desistimos, porque o que importa é perseverar na presença de Deus, sabendo que nós estamos fazendo a coisa certa. Quantas igrejas já não desistiram de fazer consagração, né? Porque ninguém vai. Às vezes passa por um momento assim, não está em ninguém, fala, então vamos desistir, vamos parar com esse negócio, e desiste. Mas, irmãos, talvez era um tempo de provação, que lá na frente ainda Deus ia dar vitória, né? O estudo também. Se eu tivesse começado com o estudo, aí vinha ali 2, 3, 5 pessoas, eu pensava, isso aí não está dando certo não, vou deixar para lá, né? Não podemos desistir, irmãos, temos que perseverar até o fim, porque a vontade de Deus é que tenha oração e que tenha ensino nas igrejas. Essa é a vontade do Senhor, porque a igreja cresce com oração e com palavra. Então vamos lá, subtópico 2, procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados, em 597 a.C. Quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Daniel estava também entre eles. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor e Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Então, irmãos, nós vemos aqui 3 profetas, né? 3 profetas que estavam exercendo o ministério naquela época. Estava exercendo o ministério Ezequiel. Ezequiel estava onde? Entre os exilados. Os irmãos decoraram? Ezequiel estava entre os exilados, no cativeiro da Babilônia. E Daniel, irmãos, quem sabe onde Daniel estava? Daniel, ele foi servir aonde? Quem lembra? Quem lembra? Na corte. Oh, meu aluno, rapaz, meu aluno é fera, moço. E parabéns para os irmãos. Então, irmãos, Daniel, ele estava na corte de Nabucodonosor, ou seja, ele estava no palácio, né? E Jeremias, irmãos, ele estava em Judá, profetizando em Judá. Judá estava destruída, por isso que a Bíblia tem até o Lamento de Jeremias. O que é Lamento de Jeremias? Lamento de Jeremias é quando Judá estava destruída, e aí Jeremias, segundo historiadores, Jeremias, quando viu ali Jerusalém destruída, irmãos, vai dizer que Jeremias ele foi ali para um alto monte, ele se sentou no monte assim, ficou olhando para a cidade, e ele começou a chorar. Ele começou a escrever. E aí o livro se chama Lamentos de Jeremias, porque ele estava chorando porque Jerusalém estava destruída. Então, Ezequiel estava no cativeiro, Daniel estava no palácio e Jeremias estava em Judá. Irmãos, e nós podemos aplicar nas nossas vidas também. Nós podemos dizer, vamos trazer aqui para a vida também, para a história de Moisés e para a história de José. Moisés e José foram homens usados por Deus. Mas nós podemos dizer que Moisés ele viveu no palácio para ser usado no deserto. Não é verdade, irmãos? Moisés ele passou a sua infância no palácio, mas ele foi usado no deserto para guiar aquele povo. E José? José foi ao contrário, né? José ele começou no deserto, mas depois foi sendo usado no palácio, irmãos. Então não importa se você está no palácio, ou se você está no deserto, se você está no meio do povo, ou se você está no cativeiro. O que importa é se você está cumprindo os planos e o propósito do Senhor. Seja no palácio, seja no deserto, faça a obra de Deus, que Ele é contigo e Ele vai te dar a vitória, irmãos, em nome de Jesus. Agora nós falamos aqui do cativeiro. Nós falamos aqui do cativeiro, irmãos. E uma coisa interessante do cativeiro, eu acho um Salmos muito bonito. Eu vou ler aqui para os irmãos. Os irmãos não precisam abrir, mas os irmãos podem anotar. Tem um Salmos muito bonito, que é o Salmo 137. Esse Salmos, ele foi escrito quando o povo estava no cativeiro. Olha só que bonito, irmãos. Preste atenção aqui, olha só que bonito. Ó. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Eles estavam cativos. Nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. A harpa era o instrumento, né, musical que eles tinham. Então eles tinham desistido de cantar. Eles estavam tão tristes que eles tinham pendurado a viola, né, como se diz aí no popular. Eles tinham desistido de cantar, irmãos. Tinham pendurado as suas harpas, porque estava na Babilônia. E aqui diz, ó, ali os nossos captores pediam-nos canções,
os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Então aqueles que capturaram o povo, queriam que o povo cantasse. O povo estava ali triste, oprimido, mas os raptores deles ali, né, queriam que eles cantassem, irmãos. Eu creio que o canto do povo de Deus é um canto muito bonito, né? Os louvores do povo de Deus são os louvores tão bonitos que até o ímpio quer que a gente louve e quer que a gente cante também, né, irmãos? Mas aí olha só o que eles responderam. Eles estavam ali tristes e seus algozes ali querendo que eles cantassem. Aí eles responderam aqui no versículo 4, ó: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Então eles estavam se recusando a cantar. Não tem como cantar, estamos tristes, que a minha mão define para mim não tocar nada, que a minha língua cole no céu da boca, para mim não abrir a boca, não cantar nada. Eles estavam ali tristes, eles estavam amargurados, irmãos, eles estavam até mesmo rancorosos, né? Não queriam cantar ali de maneira nenhuma. E aqui no finalzinho fala, ó: lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. O povo estava desejando até mesmo vingança. Vingança para Babilônia ali, né? E ali no versículo 9, ó: feliz aqueles que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Tá vendo, irmãos, o que a amargura, o que o rancor pode fazer? No lugar do povo cantar ali, louvar, né, eles estavam com saudade de Jerusalém, o povo estava ali com desejo de vingança. O povo estava com desejo ali de fazer o mal para aquela outra nação, que Deus ele destruísse aquela outra nação. Então isso aqui é um desabafo, para mostrar que a Bíblia não mostra só os nossos pontos fortes, não mostra só as nossas qualidades, né? A Bíblia também mostra o nosso lado ruim ali, né? Que o povo estava querendo ali exigir vingança sobre aquele povo. E nós sabemos que a vontade de Deus não é de destruir ninguém, não é que ninguém morra. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Outro profeta que teve esse sentimento, sabe quem foi? Outro profeta que teve esse sentimento foi Jonas. Jonas queria que a nação ali fosse destruída, né? Porque era uma nação ímpia, irmãos. Então eu entendo que não é isso que Deus quer de todos nós, né? Deus quer que a gente ore para que as pessoas também que não conheçam a Deus passe a conhecer também. Mas Deus ele mostra tanto as nossas qualidades quanto os nossos defeitos também. Vamos avançar aqui, irmãos. Tópico 3, né? Já estamos caminhando para o final. É isso mesmo, né? Tópico 3. Tópico 3, vamos lá. Agora vamos falar sobre a atalaia. Falamos aqui de atalaia, agora nós vamos aprender o que é uma atalaia. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe, que significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18, versículo 24 até o 27, e 2 Reis, capítulo 9, versículo 17 ao 20. E melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Então, o que é um atalaia? Pedro, bota mais grave aqui que está meio estranho. Então, o que é um atalaia, irmãos? Atalaia aqui, ó, é como uma figura militar, né? É uma figura militar que é posto como sentinela, ou seja, atalaia é um vigia. Atalaia, ele é colocado... Moço, está muito agudo, bota grave. Atalaia, irmãos, ele é colocado num lugar alto. Ele tem que ter uma visão assim, ó. Ele tem que ter uma visão ampla, né? Uma visão privilegiada, uma visão ampla. Isso nos mostra que, como atalaia, nós também temos que ter uma visão. Nós temos que enxergar além. Nós temos que enxergar além do povo do mundo. Porque o povo do mundo tem uma visão limitada, irmãos. Se a gente não enxergar, não tiver uma revelação para dar para eles, como que nós vamos pregar a palavra do Senhor, né? Então nós temos que ter um discernimento de espírito, nós temos que ter uma visão, uma revelação da parte do Senhor para que a gente possa avisar sobre o perigo. Uma das funções do atalaia era isso, avisar sobre o perigo. Antes que o perigo chegasse, ele já tinha que avisar antes. Essa é a função do atalaia. Antes de chegar a grande tribulação, o juízo de Deus, nós já temos que estar
avisando também. Nós temos que estar num lugar alto também para ter essa visão ampla, e o lugar alto, como diz aqui uma frase, né, que os irmãos sempre repetem, o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés do Senhor, não é verdade? Então nós temos que estar nesse lugar alto também, que é aos pés do Senhor, e ter essa visão ampla, para a gente estar avisando também sobre o perigo de tudo isso. Aqui fala que nós temos que avisar sobre o juízo também. Olha só o que disse aqui, na leitura bíblica em classe, né, mas o Pedro vai estar colocando. Olha o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Coloca aí, Pedro. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, ó: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu caminho, do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Deus ele estava falando o seguinte, ó: quando eu anunciar juízo sobre o ímpio, que ele vai morrer, quando eu falar isso, e você avisar o ímpio, se o ímpio se arrepender, bênção de Deus, né? Mas se o ímpio não se arrepender e o ímpio morrer no seu pecado, eu vou cobrar o sangue dele da sua mão. Está vendo a nossa responsabilidade como atalaia? Nós já sabemos do juízo de Deus. É como se Deus estivesse falando, ó, quem não vir a mim vai morrer, né? Então o papel de avisar é de todos nós. Então, irmão, só rapidamente aqui, só porque eu tenho uma experiência na prática sobre isso, vou dar um testemunho aqui rapidamente. Certa vez, eu tinha um conhecido, né, um colega, um amigo, que ele morava na minha rua. Eu morava lá na casa que a Neide hoje em dia mora, né, no Conjunto I da quadra 6. Então, esse conhecido meu, ele ainda estava nas bebidas, estava nas drogas, ele tinha uma vida bastante desregrada. E eu já tinha me convertido ao Senhor. É o Geraldo, a Neide lembra, né, do Geraldo, o Nego Dólar? Nego Dólar. Então, irmãos, o que acontece? Eu já tinha entregado minha vida para o Senhor, mas ele ainda estava levando uma vida torta, né? Aí teve uma vez, irmãos, que ele foi lá em casa. Ele foi lá em casa, bateu no portão lá de casa, ele já sabia que eu estava nos caminhos do Senhor. E ele falou assim, ele estava triste, porque a mãe dele havia morrido. A mãe dele havia falecido, ele estava triste. Aí ele chegou lá, ele queria ouvir algo de mim, né? Aí ele chegou lá e falou, ô William, minha mãe morreu e tal, e tudo. Aí eu falei, meu Deus, irmãos, eu só consegui falar o seguinte, falei, ó, que Deus te conforte e tal, que Deus te conforte, só consegui falar isso. Aí ele ficou me olhando assim, ele esperava mais de mim. Ele esperava mais e eu não tinha o que falar naquela hora. Aí eu não consegui falar nada, irmão, só falei, ó, que Deus te conforte. Irmãos, ele olhou assim, ficou meio que decepcionado, aí foi para a casa dele. Aí fiquei assim, né, meu Deus do céu. Aí tudo bem, fui lá para casa. Irmãos, quando eu entrei dentro de casa, quem disse que eu consegui ficar quieto? Não consegui mais ficar quieto, fiquei assim, Deus, era para mim ter falado do seu amor para ele, era para mim ter pregado, era para mim ter evangelizado, era para mim ter aproveitado essa fragilidade para falar do seu amor para ele, e eu não falei, e eu fiquei assim incomodado. Às vezes a pessoa fala assim, o Espírito Santo não incomoda, eu acho que incomoda sim, porque nesse dia eu fiquei assim. Aí, irmãos, eu resolvi ir lá. Aí na mesma hora eu fui lá na casa dele, que era na mesma rua. Quando eu fui lá na casa dele, aí eu comecei uma conversa, comecei a falar de Deus, ele chorou, ele se aquebrantou, ele me agradeceu muito. Então naquele primeiro momento, a semente foi plantada ali. Só que às vezes, né, irmãos, a palavra às vezes entra ali na hora, mas depois a pessoa começa a desprezar de novo. Aí depois ele voltou a viver a mesma vida, não largou bebida, não largou droga, não largou nada. Irmãos, passou um tempo depois, sabe o que aconteceu? Ele foi descer de um ônibus, o ônibus deu ré, e ele foi atropelado pelo ônibus, morreu. Aí eu me lembrei dessa história. Já pensou se eu não tivesse sido atalaia? Já pensou se eu não tivesse falado do amor de Deus para aquela pessoa? Talvez o sangue daquela pessoa ficaria nas minhas mãos, né? Seria cobrado de mim. Eu estou dizendo talvez porque quem sabe é Deus, né, irmãos? Mas a palavra de Deus ensina isso. E eu não estou falando de salvação, né? Se ele foi salvo ou se não foi, porque isso cabe a Deus. Eu estou falando da minha parte. Se eu não tivesse falado, já pensou o tanto que eu teria me arrependido? Então, irmãos, quando Deus nos impulsionar, né, nos mostrar para a gente pregar para alguém, não vamos perder essa oportunidade não, né? É claro, com sabedoria, na direção do Espírito Santo, com sabedoria. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, não podemos nos acovardar, como eu me acovardei naquele dia, mas graças a Deus, Deus me deu outra chance, irmãos. Então, uma coisa que nós aprendemos aqui, porque às vezes nós temos receio de falar sobre a condenação para as pessoas, não é verdade? A gente tem facilidade de falar sobre o céu, sobre coisa boa. Deus tem um plano de salvação, Deus quer nos levar para os céus. Aí nós falamos de salvação, mas às vezes temos algum receio de falar sobre condenação. Às vezes nós temos uma facilidade para falar sobre os céus, mas temos uma dificuldade muito grande para falar sobre o inferno.
Não é verdade? Agora, irmão, se a gente olhar para a palavra de Deus, segundo os estudiosos já pesquisaram sobre isso, diz que Jesus ele falou mais sobre o inferno do que sobre os céus. O próprio Jesus ele falou mais sobre o inferno do que sobre os céus. Se ele falou mais sobre o inferno do que sobre os céus, irmãos, é porque Jesus ele sabe, né, a importância de alertar as pessoas para que as pessoas não vão para um lugar tão triste como é a condenação eterna, irmãos. Então, a gente tem que pedir sabedoria para Deus sim, saber a maneira correta de falar, mas não é falar só sobre os céus. Nós temos que ensinar também que existe uma condenação para aqueles que não quiserem receber Jesus, né, que não creem em Jesus, irmãos. Nós temos que ter este ponto também para falar nas nossas vidas, né? Então vamos lá, subtópico 2, vamos aqui adiantar, subtópico 2, o fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor, ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. O fim dos 7 dias deve ser... Deixa eu ver aqui, irmãos, que minha revista está meio amassada. O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. É por isso que eu digo, né, que é importante os irmãos lerem o livro, para os irmãos não ficarem meio perdidos. Aqui está falando da visão de Deus, da visão que Deus deu para Ezequiel ali. Ezequiel, toda vez que tinha uma visão, ele perdia as suas forças, né? Então está falando dessas coisas. Os irmãos lendo aí o capítulo 1 e o capítulo 2 já vão entender o que estava acontecendo aí nesse ponto. Então, meus irmãos, eu quero falar aqui que Ezequiel ele foi chamado também para pregar para um povo rebelde. Deus ele falou ali para Ezequiel, você vai pregar, mas eles não vão te ouvir. No capítulo 1 e no capítulo 2, depois os irmãos leem. Fala assim, ó, você vai pregar para este povo, mas esse povo eles não vão te ouvir, porque este povo está de coração duro. O coração desse povo está endurecido. Então, o que nós podemos aprender, irmãos? Não importa quantos vão rejeitar a palavra, né? Não importa se vão ficar com raiva da gente, nos odiar, né? Falar mal. Não importa se vão ouvir ou se não vão ouvir. O que importa é que a nossa missão é pregar a palavra do Senhor. Quer ouçam, quer não ouçam. Porque aquele povo estava vivendo na rebeldia. Aqui foi falado de rebeldia. Aquele povo estava vivendo na desobediência, irmãos. Irmãos, e nós trazendo para os nossos dias atuais, para a igreja atual, irmãos. Essa questão da rebeldia e da desobediência é algo tão triste no meio do povo de Deus, não é verdade? É algo tão triste, é algo que tira as forças quando nós somos desobedientes, irmãos, a Deus, a palavra de Deus e também, né, a igreja, aos irmãos, às lideranças. É algo muito triste. Rebeldia e desobediência é algo muito triste. Agora, se é triste para nós que somos pecadores, imagine para um Deus santo. Olha só o que Deus fala sobre rebelião e sobre rebeldia, irmãos. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Olha como isso é sério. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar, em outras versões, vai dizer a desobediência, né? É como o pecado da idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, olha só, irmãos, aqui estava falando no tempo do rei Saul, né? Agora, uma coisa interessante que fala, ó, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelar contra Deus e contra o profeta de Deus é como se estivesse ali praticando o pecado da feitiçaria. E ele diz, a desobediência é como o pecado da idolatria. E a Bíblia diz que nem os feiticeiros e nem os idólatras herdarão o reino dos céus. É interessante, né, quando a Neide fala que Deus ele confirma todas as coisas. Eu estava conversando quando fui pegar a sopa com o evangelista Roberto. A gente conversando sobre pregação, né, sobre a questão de pregar. Aí eu falei assim, irmão Roberto, não é fácil não, né? Quando você prega uma palavra assim que você sabe que a pessoa não recebeu, que a pessoa ficou com raiva ali, fechou o coração. É difícil, irmãos. Quando você sabe que a pessoa fechou o coração assim. Aí eu estava falando, essa questão da pessoa fechar o coração, ou nós mesmos, né, fecharmos o coração para a palavra que é pregada. Aí eu falei para o irmão Roberto, falei, isso é como se fosse uma feitiçaria. Porque quando a gente fecha o coração para o nosso próximo, nós não estamos desejando coisa boa para o nosso próximo. Então, no mundo espiritual, isso se torna o quê? Uma feitiçaria. Quando a gente fecha o coração, fica com raiva, endurece o coração, irmãos.
Porque às vezes nós podemos pensar que feitiçaria, né, é só pegar uma galinha preta, né, irmã Raimundo? Pega uma galinha preta, uma garrafa de cachaça e vai ali para a encruzilhada, é feitiçaria? Não, irmãos. Feitiçaria também é quando a gente fecha o coração, endurece, deseja mal para a pessoa, né, não quer ver a pessoa bem. Isso no mundo espiritual é feitiçaria. A palavra de Deus disse isso. Ó. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, no mundo espiritual, isso é muito sério, irmãos. Temos que pedir para Deus, né, para que esse sentimento não tome conta dos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos agora para o tópico 3. Tópico 3. Hoje está sendo um pouco extenso, porque a lição também é um pouco extensa, irmãos. Mas nos próximos, vamos, em nome de Jesus, né, ser mais objetivo. A expressão filho do homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adam. Aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana, fragilizada e pecadora. Minha revista está meio difícil de ler aqui, peraí. Isso faz lembrar a natureza humana, fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus 8, versículo 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do homem. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem a vida eterna. Então, só resumindo esse capítulo aqui, esse tópico, a única coisa que importa saber. Ezequiel muitas vezes era chamado de filho do homem, né? Quando os irmãos vão ler ali Ezequiel, Deus está sempre falando, filho do homem, filho do homem, filho do homem. Então, filho do homem era para lembrar que Ezequiel ele tinha também uma natureza humana, fragilizada e pecadora. Isso para aplicar nas nossas vidas, irmãos, nós estamos falando muito aqui de pregar para o ímpio, mas nós pregamos não é porque a gente é melhor, não é porque a gente é mais perfeitinho, não é porque a gente é mais santo, né, mais perfeito, não. Nós pregamos, irmãos, porque nós conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, né, e aí nós pregamos a palavra também. Não é porque a gente é melhor ou maior ou mais importante, não é por causa disso, mas é porque a verdade nos foi revelada. E como a verdade nos foi revelada, aí nós temos essa missão também de revelar a palavra de Deus para o ímpio também. Nós não vamos pregar com aquela postura de ser melhor. Eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus, então eu sou melhor que o ímpio. Não é isso, irmãos. Tudo é pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, né? Tudo é pela graça. Nós ainda convivemos com 2 naturezas. A natureza redimida, mas também convivemos com a natureza pecaminosa, né? Com a natureza caída ainda. Essas 2 naturezas ainda fazem parte da nossa natureza, irmãos, ainda. Nós temos que conviver com essa guerra. A carne militando contra o espírito e o espírito militando contra a carne. Então, quando Deus fala filho do homem, é para a gente lembrar da nossa natureza fragilizada pelo pecado. Toda a nossa força, todos os méritos que nós precisamos, está tudo em Jesus e não em nós. Então, nós nunca podemos pregar com uma postura superior, não. Nós temos que pregar com uma postura de igualdade. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, vamos lá para o subtópico 4. O atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seus propósitos eram advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, olha o chamado de Ezequiel, irmãos, era um chamado difícil. Deus já havia alertado ele, falou, você vai pregar, mas eles não vão ouvir. Mas mesmo assim você vai ter que pregar. É difícil, né? Você ter que pregar, saber que as pessoas não vão dar ouvido. Oi? Deus alertou a ele. Depois que vocês lerem o livro de Ezequiel, do capítulo 1 até o capítulo 3, já tem Deus falando isso. Você vai pregar, no capítulo 1 já tem. Você vai pregar, mas eles não vão ouvir. Mas ainda assim é para você pregar. Então era uma missão difícil, né? Porque quando a gente prega, a gente tem esperança que as pessoas vão ouvir, ganhar uma alma aqui, outra ali. Agora ele não, ele já sabia que o povo não ia ouvir. Mas ainda assim tinha que pregar, irmãos. Então, irmãos, na nossa vida também é assim. Nem sempre vão nos receber bem, mas ainda assim nós temos que estar lá pregando a palavra do Senhor. Às vezes não é assim na nossa família também? É ou não é, irmãos?
Às vezes a pessoa da família começa a ficar diferente com a gente assim, a gente fala algo ali, às vezes fica até com receio de falar, porque a pessoa, vou falar, vai vir com 10 pedras para cima de mim. Mas ainda assim, irmão, se Deus manda, né, a gente tem que estar pregando. Então vamos lá, subtópico 4, sobre a responsabilidade. E aí nós já vamos para o finalzinho aqui. Subtópico 4. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Então, irmãos, a mesma missão do profeta é a missão nossa também, que nós temos hoje em dia. Vamos para o subtópico 1, a responsabilidade do cristão. São duas responsabilidades principais do cristão. Ó, irmãos, duas responsabilidades principais do cristão. Primeira, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Então não é só sair pregando, né? Não é só sair pregando por aí. Vai se converter. Não é só isso, irmãos. É pregar, sim, ao pecador, mas nós mesmos temos que vigiar, né? Nós mesmos temos que viver o que nós pregamos. Não é só pregar, mas cuidar da nossa vida também espiritual. Temos que colocar a nossa casa em ordem. Então, antes de pregar, nós temos que fazer o quê? Aplicar nas nossas vidas. Lá em Neemias vai dizer isso, que Neemias ou é Esdras? Agora falhou a memória. Ou é Esdras ou é Neemias 7:10, que vai dizer o seguinte, acho que é Esdras, que Esdras, ele aplicou o seu coração a receber a palavra do Senhor, né, a aprender a palavra do Senhor, a aplicar na sua vida e depois anunciar. Então é receber, aplicar e depois anunciar. Porque muitas vezes nós nem aplicamos ainda e já queremos sair corrigindo todo mundo, né? E às vezes nós mesmos precisamos nos corrigir também. Então olha só o que fala aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Daqui a pouco eu continuo esse tópico aqui. 1 Timóteo capítulo 4, 16, irmãos. Olha o que diz aqui, ó. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Olha, tem cuidado de ti mesmo. Então, antes da gente querer cuidar da vida dos outros, nós temos que cuidar primeiramente da nossa, né? Porque fazendo isso, nós vamos salvar tanto a nós mesmos, né? Claro, salvos por Cristo, né? Mas nós vamos conseguir a salvação tanto nós mesmos, como também vamos ser instrumentos de salvação para outras pessoas. Então, não adianta eu estar todo desconcertado, querendo consertar os outros. Não é verdade? A Bíblia fala, como que eu posso querer tirar o cisco do olho do meu irmão se tem uma trave no meu olho? Então eu tenho que tirar primeiro a trave, né, para depois. Então esse é o ensinamento correto da palavra de Deus. Então vamos aqui, irmãos. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Irmãos, ai de nós se não anunciarmos o evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta, conforme ensina o Novo Testamento. Vamos para o subtópico 2, eu já vou ler aqui o 2 e o 3, só para a gente já encerrar já. Subtópico 2, a responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Então, quando nós anunciamos e a pessoa rejeita, irmãos, essa rejeição vai testificar contra a própria pessoa. A pessoa não quis ouvir, né? Então, a própria palavra vai julgar a pessoa. Deus disse a Ezequiel, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em passagens paralelas e em Apocalipse 13, versículo 9, é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Subtópico 3, para encerrarmos. A extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social, e isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar uns dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Então, irmãos, falamos aqui muito de pregar para o ímpio, né?
mas aqui está alertando também, no finalzinho, da gente também pregar, exortar, aconselhar, consolar aqueles também que se desviaram ou que por algum motivo se afastou dos cultos, se afastou da igreja. É a nossa obrigação também pregar essas coisas. Agora, antes que os irmãos falem assim, tá vendo, pastor? É sua obrigação ir atrás de todo mundo. Claro, né, irmãos? O pastor tem que ter o cuidado com todas as ovelhas. Agora, olha só o que diz aqui na lição, ó, bem no finalzinho aqui, ó, na lição. Diz assim, ó, é dever nosso cuidar um dos outros na igreja. Quando eu li isso, eu falei, graças a Deus, né, que a lição ensina isso também, né? Já dá um alívio para o pastor. Olha, é dever nosso cuidar um dos outros na igreja. Então, aqui eu já até passei essa orientação para os obreiros, irmãos. Claro, cada irmão aqui que precisar de uma visita, né, precisar de uma oração na casa, tudo, nós vamos marcar um dia, porque eu já orientei aqui os obreiros. Irmãos, a minha vida é corrida. Eu acordo 5 horas da manhã, olha a minha rotina aqui rapidamente, né? Acordo 5 horas da manhã, trabalho e bato o ponto. Lá eu não posso sair a hora que eu quero, eu tenho que bater o ponto e tudo. Então, no dia que não tem culto, eu chego em casa por volta de umas 4h40, 5 horas, eu chego em casa. Só que agora também eu estou tendo que fazer os exercícios físicos, porque chegou um certo momento que meu coração estava quase dando prego. Então eu tive que cuidar da minha saúde, né, irmãos? Entrei na academia, faço exercício físico. Aí tem meu momento também de descanso, momento de estar com a família, descanso, ajeitar uma coisa ali, outra coisa ali. Esse é meu dia, né, normal, no dia que não tem culto. Agora, o dia que tem culto, só dá tempo mesmo de chegar em casa, fazer um lanchinho ali, tomar banho e já vir para a igreja. E é de segunda a sexta, e às vezes até no sábado. E aí tem que cuidar da família também. Agora a Nilma tem uma loja, tem que ajudar ela também na loja, né? Visita um parente aqui, outro ali, faz uma coisa ali, outra ali. Tem evangelismo de 15 em 15 dias, então é a rotina corrida. Quando o pastor pode se dedicar somente à obra, fica mais fácil. Agora, quando trabalha fora, já é um esforço a mais, né? Então, irmãos, o que nós podemos aprender com isso? Cada irmão que precisar de uma ajuda, de uma oração, a gente visita. Agora, eu orientei os obreiros também, que quando eu não estiver presente, os irmãos, eles podem ir também, né? As intercessoras, os varões podem visitar um varão, as mulheres podem visitar também uma senhora, né? Que estiver também precisando de uma visita. Então, já orientei todos os irmãos e todos aqui já têm essa orientação também. É igual eu conversei com o pastor Evaldo no domingo. Eu conversei e falei, ó, eu só peço o seguinte, antes de visitar alguém, né? Me comunique, fale comigo, fala que vai visitar e tudo, para evitar qualquer problema. Para evitar qualquer problema, tem que estar na bênção do pastor também. Mas todos os irmãos também podem estar nos ajudando nessa parte também. Porque aqui fala que nós temos que ir atrás da ovelha desgarrada. Agora, uma coisa importante, só para finalizar, é que existem 2 casos. A Bíblia mostra claramente 2 casos. A ovelha desgarrada e o filho pródigo. Às vezes o filho sai porque quer, né? Está com tudo e sai porque quer. Então, nós temos que diferenciar essas 2 situações. Quando a ovelha está desgarrada por alguma situação, ou quando já tentamos várias vezes, de várias maneiras, mas a pessoa não quer de maneira nenhuma, aí nós temos que deixar, né, igual o pai deixou, ter um tempo, ter uma experiência, passar por alguma situação ali, para que a pessoa possa cair na real, como o filho pródigo caiu, né? Cair em si e falar, opa, isso aqui não é para mim não, vou voltar para a casa do pai. Então, nós ensinamos isso, porque às vezes a pessoa tem que entender também, o que o pastor está tendo a visão. Qual a visão do pastor? É a hora de ir, é a hora de não ir, é a hora de falar, a hora de não falar, ou é hora de esperar mais um pouco, orar, né? Hoje mesmo eu estava conversando com minha esposa, amanhã mesmo minha esposa vai, né, visitar uma vida que está há alguns dias já sem vir para a igreja, como eu vou estar trabalhando, minha esposa vai, porque é um jovem, e é assim que nós agimos aqui na igreja também. Então, quando o irmão precisar também, pode nos comunicar, porque nem sempre nós sabemos também o que está acontecendo, né? Então, aqui, irmãos, a importância também de nunca abandonar o primeiro amor. Quando Jesus falou assim, ó, tenho contra ti, porém, que deixastes o primeiro amor, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer o seguinte, você já não me ama mais como amava antigamente. Volte para o primeiro amor. Então, o perigo da gente esfriar, né, se afastar, é esse. É deixar de amar Jesus como a gente amava antigamente. Conclusão para terminar. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas. Pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra. Como Deus falou ao profeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir, continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, essa foi, né, a primeira lição. E, como foi dito, nosso papel é pregar, mas o papel de convencer não é nosso. O papel de convencer é o Espírito Santo de Deus.
Essa lição foi um pouco extensa, né? Tinha 4 tópicos. Eu creio que é porque é a primeira lição, mas eu creio que as outras já vão ser mais tranquilas. Na lição número 2, vem o fim. Então vamos aprender sobre o fim de todas as coisas, né? Então foi essa lição.